a antífona. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar as espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote. Comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura de hoje de Samuel, nós temos o momento em que Samuel, após excluir Saul, vai atrás de um novo rei. Agora sim, é o rei que será a prefiguração do reinado de Cristo. Lembrem-se, o Antigo Testamento prepara para o Novo. O sacerdócio de Cristo foi preparado com Melquisedeque, o profetismo, o novo Moisés, e o reinado, o sacerdote, profeta e rei. Davi é a prefiguração do reinado de Cristo. Então Deus prepara no Antigo a plenitude em Cristo. Essa mentalidade de visão unitária da Bíblia tem que estar presente. Depois, Samuel fica meio com medo, mas vai, obedece, né? Às vezes a gente tem no nosso dia a dia medo de não conseguir seguir os mandamentos, mas nós temos que confiar na graça de Deus, confiar que Deus está conosco, nós não estamos sozinhos. E ele foi e olha pela aparência para escolher os filhos de Jessé. E na verdade Deus fala: eu não olho a aparência, não é isso? O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. E, infelizmente, nós temos também muitas pessoas que até vão à igreja, amarra terço no braço, escapulário, cruz de fora. Quem olha acha que é a pessoa mais santa do mundo. E quando você vai olhar, não muda interiormente, é terrível no trabalho, péssimo na família, ciumento, invejoso na igreja, apegado às coisas, só tem aparência, né? Deus não, Deus vê o coração. Esse é um dos motivos, por exemplo, que só Deus sabe o coração de todo mundo, que a igreja nunca diz quem foi para o inferno. Porque você não sabe o último instante, se aquela pessoa tinha realmente culpa total, né? Um suicídio, por exemplo. Suicídio antigamente era visto com mais rigor. Hoje, a igreja não afirma que quem suicida vai para o inferno. Depende. Se a pessoa estiver muito depressiva, se ela foi induzida por alguma coisa, já ameniza a culpa. Ela não estava totalmente livre. Então, se você tem um parente que suicidou-se, não desespere. Reze pela alma, né? Peça a Deus a misericórdia dessa alma. Reza rosário, oferece santa missa e assim por diante. Até que Samuel escolhe Davi e unge com óleo. Olha também a prefiguração e a preparação para a unção de hoje. O sacerdote é ungido nas mãos com óleo, porque eu sou colaborador do bispo. Eu não tenho a plenitude do sacerdócio de Cristo. Hoje existe um sacerdote, que é o Cristo, que perpetua a história. Eu participo do sacerdócio de Cristo vinculado ao bispo. Na ordenação episcopal, o bispo é ungido na cabeça, porque ele é a plenitude
do sacerdócio de Cristo na terra. Então, o bispo é ungido com óleo na cabeça e o sacerdote ungido nas mãos. Por isso que o sacerdote vai para a mãe, o pai, tirar aquela... É um costume, né? Nossa, que muito bonito. Tirar aquela fita amarrada para dizer que a mãe entrega o seu filho à igreja. Até tem um costume bonito de que quando a mãe do padre falece, geralmente coloca aquela amarra na mão da mãe para que ela chegue no céu e dizer, eu te dei o meu filho, agora eu quero o céu, né, para mim. Então são costumes aí bonitos, né? Então a unção com óleo, a unção hoje também o óleo do crisma, do batismo, a unção dos sacramentos, né? O óleo simboliza a unção, a presença do Espírito. E aí a partir dali, Davi se torna rei. Por muitos anos, na Idade Média, o rei era ungido pelo Papa. E o Papa poderia destituí-lo, né? Muita gente critica isso, que o poder temporal tem que ser separado do poder eclesiástico, mas eu não penso bem assim. Para mim tinha que ser submisso, porque olha o que virou, né? Essa questão de democracia é uma palavra hoje mais usada por Satanás. Porque, na verdade, quando você coloca um congresso, uma Câmara de Vereadores, ou a legislativa estadual, um monte de pessoas que não têm virtude, não estou falando todas, que não rezam, dali não vai sair coisa boa. Quando você pega um presidente da República, que não tem formação, que não tem virtude, e coloca ali, dali não vai sair coisa boa. Quando você pega um governador que não estuda, não estou falando de caso específico, estou falando no geral, né? Um prefeito. Então, a primeira coisa que tem que ter o político é vida de oração, formação, né? Virtude, para ser. E isso seria importante que a igreja dissesse. Qual é a pessoa ideal? Não deveria ser totalmente desvinculado, né? Mas, agora, já é tarde. Estamos pagando um preço altíssimo por isso. Pela falta de virtude, falta de respeito ao sagrado, ao temor de Deus, né? Então, sempre, tudo, para tudo na vida, precisa de preparação e de virtude. Para você ser piloto de avião, por exemplo. Se você chega no piloto e diz, o que você tem? Não, eu nunca estudei nada de avião. Você vai viajar com ele? Não. Então, para que no poder civil tem que ser a pessoa mais despreparada que existe? Isso não dá. Tem que ser a pessoa mais preparada, né? Mas que tem temor de Deus, e assim por diante. O Evangelho é um momento também da lei, né? Pela lei, Jesus pega espigas para comer, porque estava com fome no sábado. E dizem para ele que não se deve pegar e colher espigas para comer. Aí ele cita a passagem de 1 Samuel 21, em que Davi pega o pão do templo, que era proibido. Gente, guardem uma coisa. Todo lugar que tem lei demais, que é muito burocrático, existe hipocrisia, corrupção. Entende isso? Porque no Brasil, quanto mais leis tem perseguição, aprovação de IBAMA, IFAM, vigilância sanitária, quanto mais fisca, mais corrupção. Por quê? Porque vai buscar um jeitinho no dinheiro para aquilo. Não se resolve problema social com um monte de leis. Assim como também na igreja. Se eu impuser um monte de lei aqui, pesadas, amarrar todos vocês,
pode ter certeza que eu estou sendo hipócrita, que em algum momento eu mesmo vou violar essas leis, com o meu benefício. Então, deve-se evitar ao máximo criar leis sobre leis, perseguições, vigilâncias. A ideia que se passa é que quanto mais vigilância, por exemplo, esses pardais aí de velocidade, não, é ótimo, pega uma rodovia que poderia andar a 80, 100, põe um pardal de 60, 40 no meio da rodovia. Aí tem um senhorzinho que vem da roça para vender ovo e queijo. Por um momento ele distrai e é multado. Todo o lucro do queijo e do ovo dele vai embora. Ah, não, então não. Nós temos que tomar cuidado com essas leis. Sem contar que se alguém quiser usar a lei para prejudicar alguém por não ser virtuoso, por ser corrompido interiormente, é muito fácil. Então guardem isso. Nós temos que buscar a virtude, a iluminação da razão pela fé, através da oração, do domínio de si. Isso sim nos faz cada vez mais capazes de servir com amor. Ontem, na reunião da CPP, eu disse, nós vamos escolher pessoas virtuosas para ajudar a servir a igreja. E eu não vou ficar preocupado com isso, eu não vou ficar criando leis, porque cada caso é um caso. Vou dar um exemplo. Eu coloco uma lei que tem que fechar a igreja de todo jeito às 18 horas. Aí chega alguém da roça também, longe, furou o pneu que queria ir no Santíssimo, 18 horas na porta, suado, sujo, por ter trocado o pneu. Aí a pessoa que é legalista fala, sinto muito, a igreja fecha às 18. E taf. O que a reta razão faz? Olha, eu posso esperar um pouquinho, pode ir lá, né? Ou então, se não pode esperar, liga para alguém, tem como você vir depois fechar a igreja? Eu tenho um compromisso, chegou um pessoal aí. A razão, a virtude, faz com que aquela lei seja aplicada com justiça. Por que não deixar um pouco mais aberta para a pessoa que chegou? E assim por diante. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. A lei foi feita para o homem, não o homem para a lei. Porque quem se usufrui das leis mal feitas são os corruptos, os viciados. Aqueles que não têm nada de virtude, querem aproveitar disso. Como estão agora perseguindo, tomando terras. A lei do marco temporal para índios, por exemplo. Nós temos 1,5 milhão de índios no Brasil. 892 mil quilômetros quadrados de terra. Mais que a Inglaterra e a França. É balela essa questão de lei do marco temporal para pegar mais um sudeste para índio. Isso é para destruir o país, né? E tantas outras leis que estão sendo tiradas ou colocadas. Que o Espírito Santo nos dê a graça de sermos cristãos que reza de virtude e lutarmos para termos pessoas cada vez mais virtuosas também no poder civil. Que Nossa Senhora nos guie à santidade.